Amém? Você pode levantar a sua mão e declarar: 2023 será o melhor ano da minha vida, da minha família e da nossa igreja. Amém? Queria que você prestasse atenção nessa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem mais curta, não atente tanto ao formato, mas a mensagem e a palavra profética que Deus tem para nós. Amém, irmãos? E essa mensagem ela fala sobre o Salmo 23. Um salmo que realmente fala muito ao nosso coração. E o Salmo 23 ele fala sobre quando o rei Davi, ele compôs esse salmo, esta canção, este poema, falando sobre um cuidado de Deus, falando sobre uma paz que nós podemos ter em nosso interior, no meio de um caos exterior. Conta-se uma história, antes da gente falar do Salmo 23, conta-se uma história, que certa vez um rei, ele chamou os principais pintores do seu reino, os principais artistas, e falou: eu quero que cada um de vocês me pinte um quadro que fale sobre paz. Depois que o prazo do rei foi dado, eles cumprido aquele prazo, eles voltaram, e cada um trouxe ali um quadro que representava a paz, na visão daqueles artistas. O primeiro artista, ele trouxe um quadro de uma praia, aquelas praias paradisíacas, Alguns devem dizer assim: uau, Então está colocando o projeto de vida já, E ali aquela imagem, o rei falou: puxa vida, realmente isso traz paz. O outro artista então, ele trouxe um quadro, uma imagem de algumas montanhas, a neve, aquela águia voando, silêncio, tudo tranquilo. E o rei falou: uau, realmente traz paz. Um outro artista então, ele saiu um pouquinho da rota de paisagens de natureza, e ele trouxe então um quadro de um muçulmano e um judeu se abraçando, um símbolo das nações tendo paz entre elas. Talvez para nós aqui brasileiros podia ser um bolsonarista com um petista, gente? Que tem muita gente aí se dividindo nas casas, não pode isso. Até que então o último artista trouxe um quadro inusitado, e nesse quadro havia uma floresta pegando fogo. O rei então, e todos que estavam ao redor, falaram assim: mas isso aí não simboliza a paz. Então quando o artista pegou uma lupa e levou bem pertinho do rei e falou: rei, olha aqui no cantinho deste quadro, tem um passarinho dormindo tranquilamente no meio dessa floresta pegando chamas. O rei falou: mas o que significa isso? O rei, então aquele artista falou assim: rei, essa é a verdadeira paz. A verdadeira paz não é uma paz de ausência de lutas, de ausência de problemas, de conflitos, porque esse mundo que nós vivemos, como a Bíblia diz, ele jaz no maligno. Esse mundo ele é violento, ele é corrupto, ele é maldoso, é um mundo de tragédias, de doenças. Mesmo a pessoa às vezes tendo a intenção de fazer a coisa boa, ela acaba fazendo a coisa mal. Não tem como nós entrarmos em 2023 e acharmos que essas coisas vão parar à meia-noite. Em 2023 elas não existirão mais. Elas existirão e continuarão a existir, porque o mundo faz parte disso, isso faz parte deste mundo. Mas a verdadeira paz é quando que no meio do caos externo, você consegue ter a paz dentro do seu interior. E o rei Davi, ele conseguiu expressar isso. Nessa canção, como um poema, o rei Davi agora, ele se lembra dos seus dias de adolescência, quando ele era um pastor de ovelhas do rebanho do seu pai. E ele lembra como ele cuidava daquelas ovelhas. Mas aqui no Salmo 23, quando Davi se lembra dos dias de pastorear ovelha no campo, agora ele inverte um pouco os papéis. Ele não é agora o pastor, mas agora ele é a ovelha. E Deus agora é o pastor. E usando essa temática que 2023 é o próximo ano que nós estaremos vivendo, eu quero declarar que no ano de 2023 será o ano do Salmo 23. Nada irá nos faltar. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: em 2023 nada me faltará. Você pode falar com mais fé ainda? Diga assim: em 2023 nada me faltará. O salmista então diz o seguinte: o Senhor é o meu
pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera minha alma, Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse por um vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, diga comigo assim, certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E aonde eu vou habitar? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele não diz o Senhor é o pastor da humanidade. Ele não diz o Senhor é o pastor de todos, apesar de Ele ser o pastor de todos. Ele diz, é o meu pastor. Ele está dizendo que o relacionamento entre Ele e Deus é um relacionamento íntimo. Há intimidade. Ele conhece o seu Deus e Deus conhece Ele. Preste atenção nisso, igreja. Jesus não é religião. Porque religião é o esforço que o homem faz para chegar a Deus. São as boas obras, é a caridade, um bom caráter, mas isso não funciona. Jesus não é uma escada entre o homem e Deus, apesar dele também ser uma escada, mas Jesus é a escada de Deus até o homem, de Deus até você. Jesus é relacionamento, Jesus é intimidade. Que nesse ano de 2023 você possa aprofundar a sua intimidade com Jesus. Esteja sempre no colo de Jesus, como uma ovelha no colo do seu pastor. Se você ainda não se entregou a Jesus, entregue hoje a sua vida a Jesus. E deixa Ele ser o Senhor e o Salvador e o pastor da sua vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for através de Jesus. Ele veio a este mundo, deu a sua vida pela nossa vida. Morreu naquela cruz para perdoar hoje os seus pecados, corrigir as suas falhas, mudar a história da sua vida. Ele te perdoa, Ele te aceita, Ele te transforma e Ele te leva ao Pai. Se você ainda não se entregou a Ele, hoje é o dia de se entregar. Se você tem andado distante de Jesus, volte para Ele em 2023. Volte a orar todos os dias, ler a Bíblia, jejuar, se consagrar, mas tenha o Senhor como seu pastor. Ele diz, e Ele como meu pastor, nada me falta. Ele lembra que ele já foi um dia pastor e ele cuidava das suas ovelhas e não deixava faltar nada para elas. E se ele, como um pastor humano, fazia de tudo para não deixar faltar nada às suas preciosas e amadas ovelhas, quanto mais o pastor perfeito e supremo e maior de tudo, que é o nosso Deus. Então aqui descorrendo esse poema, aqui Davi então, ele apresenta 3 formas que esse pastor traz o seu cuidado sobre nós. As 3 necessidades básicas do ser humano: a direção, a proteção e a provisão. Diga comigo assim: direção, proteção e provisão. Deixa eu declarar, em 2023 não vai faltar direção de Deus na sua vida. Você sabia que a ovelha, ela é um dos animais que ela tem pouco sentido de direção? Uma ovelha se perde facilmente, mas Ele é aquele que direciona. A Bíblia diz, Ele refrigera, Ele me guia pelas veredas, Ele orienta a minha vida. Deixa eu dizer para você, talvez você está entrando nesse ano, sofrendo uma das maiores batalhas que o ser humano pode sofrer em seu interior, que é a batalha da incerteza. O que vai acontecer neste ano? O que será da economia desse país? O que será que vai ser do meu filho? Como que eu vou sobreviver agora sem essa pessoa ao meu lado? Como que eu vou dar conta de tantas coisas? E talvez você está nesta angústia de incertezas e dúvidas que estão corroendo você aí por dentro, mas lembre-se, Ele é o seu pastor e não faltará direção na sua vida. Sabe, igreja, um dia eu tomei uma decisão: eu não aceito viver confuso, porque a Bíblia diz que o meu Deus, Ele não é um Deus de confusão, e eu tenho um pastor que guia a minha vida, e eu parei de dizer, eu estou confuso, eu não sei o que fazer. Pastor, mas os problemas acabaram? Não, eles continuam existindo, mas o Senhor sabe o que fazer? Não, na maioria dos problemas eu não sei o que fazer, mas eu não fico dizendo que eu não sei o que fazer. Eu chamo o meu pastor e digo, meu pastor, guia a minha vida. O livro de Tiago diz, aquele que tem falta de sabedoria peça e Deus dará livremente. Ele fará caminhos no deserto.
saídas, soluções que você não imagina, porque haverá direção para você. Em 2023 haverá proteção do Senhor sobre a tua vida. Ele vai te proteger do mal. Nós podemos proteger a nós mesmos e devemos buscar. Devemos fazer uma reserva financeira, devemos dirigir com cuidado. Mas há momentos e há circunstâncias, há ataques contra nós que a nossa proteção não é o suficiente. Então o pastor, ele nos protege das investidas malignas, da inveja, do olho mau. Quando ataques vierem contra você e um medo se instalar em teu coração, chame o seu pastor, que já prometeu que nada vai te faltar, e ele será a tua proteção, ele será o teu juiz. Você não precisa tentar revidar todas as coisas, você não precisa pagar as outras pessoas do jeito que você quer, se vingar. Ele é o seu juiz, e ele é o juiz dos juízes e Senhor dos senhores. Diga comigo, em 2023 não vai faltar a provisão de Deus. E preparas uma mesa perante mim. Sabe o que o salmista aqui está lembrando? Quando o pastor de ovelha chegava no campo, a ovelha é um animal que ela não tem quase defesa, ela não percebe os perigos. Sabe o que o pastor fazia quando chegava no campo? Antes de liberar as ovelhas para comer no pasto, ele checava o campo, se não tinha plantas venenosas, se não tinha cobras. Por que o texto diz, unjas a minha cabeça com óleo? Sabe o que o pastor fazia? Enchia a cabeça da ovelha de óleo. Esse óleo era como um repelente, para que quando a ovelha estivesse comendo e uma cobra viesse picá-la, aquele cheiro afastava. Ele prepara o campo, ele unge a cabeça com óleo, ele traz o alimento. Mas preste atenção, o texto diz, o meu cálice transborda. Ele não oferece pouco, ele não oferece somente o necessário, ele traz abundantemente sobre nós. Efésios 3:20 diz que o meu Deus, ele faz além do que eu posso pedir, além do que eu posso imaginar. E eu quero declarar que em 2023 não faltará a provisão de Deus na sua vida. Mas preste atenção antes de você dar um glória a Deus e dizer eu tomo posse. Não será somente a provisão do necessário, será abundantemente na sua vida. Tome posse dessa palavra. Você vai ser surpreendido em 2023. Vai acontecer coisas que você nunca imaginava. Preste atenção nisso e coloque de pé. Por isso tome muito cuidado. Vira para aquele seu lado, grita para ele e diga assim, tome cuidado. Preste atenção, olhe para cá. Tome cuidado, tome cuidado, tome cuidado. Preste atenção aqui. Às vezes Deus vai usar alguém para dizer assim, por que você não abre uma loja disso? Aí você vai dizer, isso não é para mim. Quem disse que não é para você? Talvez o teu chefe vai falar assim, olha, está abrindo um cargo aqui nessa empresa. Ah, mas isso aí não é para mim. Por que não é para você? Não feche as portas que Deus quer abrir. Não diga assim, se Deus fizer isso já está bom. Ah, se Deus me der um empreguinho já está bom. Faz assim com a sua mãozinha, vira para quem está ao seu lado, diga para ele assim, aumenta a sua expectativa. Diga para ele assim, em 2023 não vai faltar provisão, mas terá a abundância de Deus na sua vida. Encerrando o texto, então o salmista diz, a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão. Sabe que os pastores usavam? Cães pastores. Sabe que esses cães eram? Como uma escolta. E eles escoltavam as ovelhas e ajudavam os pastores a cuidar das ovelhas. Como dois cães pastores de escolta. Olhe para cá. Ele diz aqui, olha o que o salmista diz, a bondade e a misericórdia me seguirão. Nós vamos atravessar o ano de 2023. Sabe quem vai estar escoltando você ao seu lado? A bondade e a misericórdia do Senhor. Quando a dificuldade vier, chame por ela, bondade. E quando você errar, porque pode ser que você erre nesse ano, tome decisões erradas, talvez você cometa um pecado, e quando o inimigo tiver te acusar dizendo você não merece, quem você pensa que é, Deus não tem bênção para você, você chama a misericórdia e diz, misericórdia, venha sobre a minha vida, pois ele diz, a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. A misericórdia e a bondade vão te escoltar nesse ano de 2023. E o salmista então termina dizendo, eu habitarei na casa do Senhor. E ele lembra que ele é um aprisco.
Ele não é uma ovelha solitária. Ele tem outras ovelhas, porque a casa representa a igreja. Nesse ano de 2023, esteja na casa, esteja com as outras ovelhas. Ovelhas que andam sozinhos estão à mercê do inimigo, mas uma ovelha perto da outra protege. Deixa eu dizer, aqui é o teu lugar, esse é o teu aprisco. O prazer de estar na casa do Senhor. 2023, o ano da provisão de Deus. E nós estamos a poucos minutos de virarmos este ano. Eu queria que você dobrasse agora os teus joelhos. Se você quiser usar esse tapetinho de oração, você que está aí no culto online junto com a gente, que bom que você está aí. Se você é algo novo para você, talvez você não está entendendo direito, dobre o teu joelho a si mesmo. Fale com Jesus como se fosse um amigo, como um pastor que ama você e cuida de você. Fale com Ele. Comece agradecendo pelo ano que se está se encerrando. E comece a profetizar a bênção do Senhor pelo novo ano. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai.